Então, tem uma semana e meia, mais ou menos, que eu estou te acompanhando e confesso que eu não fiz com afinco a técnica, mas eu comecei a tratar problemas com a minha mãe, que são inúmeros e vêm se arrastando desde o meu nascimento. Eu pontuei algumas situações que já se dissiparam de forma bem, assim, evidente, né? Inclusive, muito do que você falou, de que você visualiza uma situação e ela vai se modificando no decorrer da própria sessão. E foi o que aconteceu comigo. Surgiram tias no meio das sessões e na sequência, eu sou muito visual, na sequência eu já nem as enxergava mais. Estava Uhum. tudo muito tranquilo, muito mais leve. E hoje, assim, eu sinto uma paz gigantesca, mas especialmente hoje eu fiquei pensando, lembrando dessa situação do meu nascimento. Minha mãe ficou 4 dias no hospital para me ter. Eu, Uhum. assim, praticamente não deveria estar aqui, mas eu acredito que ainda tem alguma coisa lá. E também o fator de que minha mãe me disse inúmeras vezes de que ela me tirou do hospital num dia de uma cirurgia das amígdalas e 3 dias depois o meu pai faleceu, meio que me culpando desse falecimento, entendeu? E ela é apaixonada pelo meu pai até hoje. Tem 44 anos que ele faleceu. Uhum. E eu carrego isso. Não consegui, na autoaplicação ou mesmo durante as suas sessões, alcançar isso. Uhum. Mas eu sinto que já está mais leve, está bem mais tranquilo. Eu talvez acho que não cheguei a esse ponto, esse marco que eu acho que é bem inicial, por receio de estar fazendo sozinho, entendeu? Uhum. Agradeço muitíssimo, imensamente de conseguir hoje. Maravilha. Deixa eu só dar umas explicações aqui para você, para quem está assistindo. Então, geralmente, o cliente, né, quando a gente vai atender como terapeuta, o cliente ele não vai chegar com uma questão tão específica assim como ela está chegando. Então, veja, que ela já falou, tem umas questões com a minha mãe que eu quero limpar. E já falou em lembrança específica de uma situação, de uma cirurgia de amígdala que depois o pai faleceu. Falou de uma questão do nascimento. Então, isso está acontecendo porque Tânia já é uma pessoa que está acompanhando as lives, o detox emocional, então ela já está ligada no processo, como é que ele funciona. Como é que um cliente chega, geralmente? Ele vai chegar com outros tipos de problema. A pessoa vai chegar com problema de relacionamento, o relacionamento de casal não está funcionando, a pessoa está sempre brigando, está sempre insegura, entra numa relação, dá problema, separa, vai para outra, dá problema, ou ela não consegue se entender com o filho, está sofrendo por isso, ou está com um grande problema profissional, ou está sentindo depressão, ou está sentindo ansiedade. Então, chega uma coisa bem genérica, bem ampla, e depois você conversando com a pessoa, você vai descobrindo as questões emocionais que ela tem, que provavelmente tem conexão com aquilo, que geralmente são as questões mais intensas que ela carrega. Então, inevitavelmente, você ia chegar para mim, né, por exemplo, Tânia, o que é que você acha que essa dificuldade com a sua mãe gerou para você de problema na sua vida? Assim, o que é que você acha que isso trouxe de outras consequências? Olha, assim, não é querendo justificar, mas de certa forma, eu tenho toda essa ciência do que eu estou te falando, cheguei a esse ponto direto com você, eh, por anos de terapia, por outras terapias alternativas que eu fiz, enfim, autoconhecimento de Você já é forma. uma cliente diferenciada, né? Mas Sim, porque sim, já vem se mas trabalhando. sim, mas eu imagino também que justamente por eu ter conhecimento, e desculpa, é que eu estou tremendo tanto que está difícil de falar. Por eu ter esse conhecimento de técnicas de terapia convencional,
eu acredito que eu me torno um pouco mais reticente. Não. Qual palavra eu posso usar? Não descrente, bem pelo contrário. Mas por já ter passado por inúmeras situações diferentes, isso que me machuca tanto, isso que está tão enraizado lá dentro, fica mais difícil de vir à tona. E justamente nessas sessões que eu fiz com você, nas manhãs ou nas noites, foi eclodindo tudo. Tá, Muito, vamos lá, muito. Mas a pergunta que eu fiz foi o seguinte, tá? O que é que você acha que essas questões com a sua mãe, que não estão tão bem resolvidas, que já melhorou com certeza, de tanta terapia Sim. que você já fez, que tipo de problemas você acha que isso gerou na sua vida? Deixa eu reformular a pergunta. Quando você foi buscar terapia, lá no começo, você foi buscar pelo quê? Problemas de saúde. Olha aí. Diretamente problemas de saúde. Então você estava com problemas de saúde. Fatores. Você estava com problemas de eu saúde. ainda tenho hoje. Você sabia que o emocional tinha a ver com isso e buscar terapia. Foi isso. Exatamente. Então, eu tenho problemas de relacionamento. Tenho problemas de relacionamento com homem e mulher, porque minha mãe sempre foi contra eu ter uma vida própria, por eu ser independente. Tenho profissão, mas não consegui fazer uma faculdade. Volto a falar, não exatamente culpa dela, mas eu me introverti em inúmeras situações que não me deixaram caminhar. Então, hoje eu faço faculdade meio... Só para exemplificar, então, o pessoal que está assistindo. Então, a pessoa não vai chegar assim com a questão tão prontinha de dificuldade com a mãe. É muito raro que isso aconteça, que ela vai chegar dizendo assim, olha, eu não consigo me desenvolver na minha profissão, eu não sei porquê, eu até hoje estou lá com a minha mãe, moro com ela, a gente fica assim, e briga e não sei o quê. Olha, eu tenho muito problema de saúde, eu sei que isso tem a ver com o emocional, mas eu não sei o que é que está causando isso. Então, por isso que eu vim buscar esse trabalho terapêutico. Aí você, interessante. Vamos começar a conversar sobre o passado, sobre a sua vida, e aí, fatalmente, você vai começar a descobrir muita questão emocional mal resolvida. Né? Então, questão com a mãe. Então, vamos lá. Volta. Você falou a questão do nascimento e falou a questão desse outro, da situação da cirurgia, que depois do seu pai faleceu, a cirurgia de amidalite, e depois seu pai faleceu. Qual desses dois você acha que está mais presente para você? Do meu pai. Do falecimento do meu pai, porque é uma coisa que até pouco tempo ela ainda repetiu para mim algumas vezes. Me dói mais. Eu acho que ela fala para você? Ela não fala exatamente assim, você foi culpada pela morte do seu pai, mas você ficou doente e 3 dias depois que eu te tirei do hospital, seu pai não aguentou e morreu. Como se ele ficasse preocupado com você, como se o quê? Isso. Como se fosse assim, a minha doença tivesse sido um baque muito grande, um fardo muito grande para ele. E aí ele não conseguiu segurar.